E Oscar admitiu que está de saída da China, notícia que interessa a torcedores de São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, entre outros. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também de um atacante mexicano que afirma ter recebido proposta oficial do Flamengo. Te atualizo sobre a apresentação de Memphis Depay no Corinthians e também de projetos para que o clube possa ganhar dinheiro com o atacante holandês. Para completar uma grande reviravolta do Vasco desde a chegada do diretor executivo de futebol Marcelo Santana. Falou sobre o risco de um patrocínio do Botafogo fechar suas portas. Tem proposta pelo Vinícius Júnior, agora confirmada de forma oficial, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, na tela com os dois jogaços dessa quinta-feira pela Copa do Brasil. Para mim dá empate no jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, na ida, vitória do Atlético por 1-0 no Morumbi. Para Flamengo e Bahia, confronto em que Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo, foram 13 jogos e 13 derrotas, tô prevendo mais um tropeço do Ceni, vitória do Flamengo dentro de casa, o Fla venceu na partida de ida por 1-0 em Salvador. Para você fazer sua fezinha e mostrar que manja de futebol é simples, link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é super importante. O STJD não vai acatar o pedido do São Paulo para anulação do jogo contra o Fluminense. Você lembra de toda a confusão? O primeiro gol do Fluminense nasce de uma jogada irregular. O Thiago Silva põe a mão na bola, o árbitro ignora esse momento e não paralisa o jogo. É chamado pelo árbitro de vídeo, enfim. O São Paulo entrou com um pedido de anulação da partida, mas de acordo com o jornal o Globo, o STJD vai alegar que a entrada do São Paulo com esse processo se deu fora do prazo de 48 horas. Hora de falar sobre o tricolor. O São Paulo venceu apenas um dos últimos 10 jogos contra o Galo, atuando na condição de visitante. Uma vitória, 2 empates e 7 derrotas. A última vez que o tricolor bateu o Atlético jogando fora de casa aconteceu em novembro de 2016. Estou trazendo esses números porque logo mais Atlético e São Paulo se enfrentam e o São Paulo precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para pênaltis. Já Luan Pérez foi apresentado como novo reforço do Santos e o zagueiro se colocou à disposição para jogar já no domingo contra o América, partida super importante na Vila Belmiro, contrato do atleta até dezembro de 2027. Para fechar o giro de notícias, o Grêmio terá Alexandre Mendes no banco de reservas nos 4 próximos jogos, caso o Renato Gaúcho não consiga o efeito suspensivo de uma punição imposta pelo STJD, só para lembrar. O Alexandre Mendes é o fiel escudeiro do Renato Gaúcho há bastante tempo. A saída, e aí só para completar em cima dessa informação, os 4 jogos de gancho sem Renato Gaúcho seriam contra Bragantino, Flamengo, Criciúma e Botafogo. Hora de falar sobre Vinícius Júnior. Se alguém ainda tinha dúvida sobre a oferta do Al Hilal para transformá-lo no atleta mais bem pago da história do esporte em todos os tempos, Khaled Al-Issa, presidente do Conselho de Diretores do Al-Ahly, confirmou de forma oficial a tentativa de fechar com o atacante do Real Madrid. A frase, abre aspas, tínhamos o desejo de trazer um grande ponta, o Vinícius no caso, fecha aspas. Acontece que tanto o Vinícius quanto o Real Madrid não acenaram de maneira positiva apesar das cifras envolvidas. O Vinícius receberia 6 bilhões de reais por um contrato de 5 anos, enquanto o Real Madrid teria direito a 3 bilhões de reais pela quebra do contrato. O Real Madrid exigia os 6 bilhões de reais e não houve acordo. Dessa maneira, o Al Hilal acabou fechando com o Ivan Toney, atacante do Brentford, contratado por 40 milhões de libras ou 297 milhões de reais. Hora de falar sobre o Botafogo e a chance de perder seu patrocinador master para a próxima temporada. Você sabe que o Botafogo tem a Parimat como parceira, o contrato acaba em dezembro. E aqui que vem o grande ponto. A Parimat perdeu o prazo para pedir autorização para funcionar no Brasil em 2025. Existe uma normativa que exige que as casas de apostas
precisam ser regularizadas com a autorização do governo. E 113 bets pediram ao Ministério da Fazenda essa autorização. Entre esses pedidos não está a da Parimat. O prazo se encerrou em 20 de agosto. A promessa do Ministério da Fazenda é de responder a todas essas bets a respeito do funcionamento e da regularização dessas empresas ainda nesse ano. Sem a participação da Parimat, dá para imaginar que a empresa deva fechar suas portas em território brasileiro e o Botafogo vai precisar buscar um outro parceiro no próximo ano. Bora falar agora sobre uma grande reviravolta do Vasco. Coincidência ou não, desde a chegada de Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do Vasco, contratado no fim do mês de junho. Quando ele foi adquirido, quando ele fechou o acordo com o Pedrinho, o Vasco era o 16º colocado no Campeonato Brasileiro, 11 pontos em 13 rodadas, muito ameaçado de rebaixamento. Hoje o Vasco é o 9º, 34 pontos em 24 jogos, chance de rebaixamento 0. E hoje, inclusive, o foco maior é na possibilidade de classificação para a Libertadores da América. Isso sem falar na vaga nas semifinais da Copa do Brasil, algo que não acontecia desde 2011 para o Cruz Maltino. Marcelo Santana, que foi o responsável pelas contratações nessa janela de transferências, mas também por solucionar uma série de problemas internos. Esse cara passou também pelo Bahia na condição de presidente. Ele esteve em 2015 a 2017 sendo o grande responsável pela transformação do Bahia, que vivia a fase periclitante e acabou se consolidando a partir da passagem dele como presidente em um dos principais clubes do futebol no Brasil, tanto que foi comprado mais recentemente pelo Grupo City. Só para completar a respeito do Vasco, Cruz Maltino aguarda os jogos dessa noite para conhecer seu adversário na semifinal. O vencedor do confronto entre Atlético Mineiro e São Paulo será o rival do Vasco na luta por uma vaga na grande decisão da Copa do Brasil. De 0 a 10, que nota se dá para o trabalho inicial do Marcelo Santana? Já uso o espaço para comentário e avalia, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Memphis Depay, que desembarcou na quarta-feira em São Paulo, foi apresentado à torcida à noite e nessa quinta-feira deu sua primeira entrevista coletiva. O Corinthians divulgou, só para começar explicando uma coisa importante, o Corinthians divulgou de forma errada o prazo do contrato do atleta. Na teoria, o Corinthians imaginava esse vínculo até dezembro de 26. Na prática, o contrato tem 2 anos de duração e se encerra em 31 de junho de 2026. Dito isso, repercutiu o que ele falou nessa entrevista coletiva. Ele se mostrou bastante emocionado com a recepção que teve, especialmente na Neoquímica Arena na noite dessa quarta-feira. Abre aspas para o holandês: me senti em casa. Assim que entrei no estádio foi algo completamente diferente. Nunca vi nada assim na vida. Aquilo aqueceu meu coração. Jogador com passagens pelo futebol francês, pelo Manchester United, por Barcelona e Atlético de Madrid, nunca foi recepcionado com tanto carinho. O astro holandês virou fera no futebol nacional. Só para completar sobre o Depay, ou Memphis, como queiram, o Corinthians pretende vender uma série de produtos do jogador, entre eles aquela fita na cabeça que ficou bastante conhecida assim que ele desembarcou no Brasil. Todas essas receitas serão repartidas entre o atleta e o timão. Preciso falar agora sobre um atacante mexicano que garante ter sido procurado pelo Flamengo, e mais do que isso, teria dito não à proposta rubro-negra. Trata-se de Roberto Alvarado, 26 anos de idade, atacante mexicano que pertence ao Chivas Guadalajara. A oferta, de acordo com ele, em uma entrevista a um portal mexicano, foi de 6 milhões de dólares ou 34 milhões de reais para aquisição dos seus direitos econômicos junto ao Chivas. Frase do atleta sobre o interesse do rubro-negro, abre aspas. Conversando com o meu representante, ele comentou que o Flamengo nos procurou. Obviamente isso te faz pensar muitas coisas. É uma liga muito competitiva, um time que está sempre brigando pela Libertadores e pelo Brasileirão. Mas a verdade é que nesse momento estou pensando no Chivas, que é uma vitrine muito grande, e sigo focado em fazer as coisas bem aqui para poder cumprir meu sonho de jogar na Europa, fecha aspas. Atleta que pretende trocar o futebol das Américas pelo futebol europeu. Ele entende que a vinda ao Brasil poderia retardar esse processo. Não dá para imaginar que ele chegaria ao Flamengo em 2024 e iria embora em 2025. Então ele imagina que esteja mais fácil sair do Brasil, ou melhor, do México, para jogar na Europa do que vir ao Brasil para depois se mandar para um clube europeu. Sobre o Flamengo, negociações com Marcial
paralisadas, estagnadas, a tendência é que o Fla vá com o atual elenco até o fim do ano. Só para completar, Delair Drombowski será candidato à presidência do Flamengo mais um. Ele anunciou sua pré-candidatura na noite dessa quarta-feira. Bora fechar o vídeo com a informação mais importante das últimas horas. Oscar, enfim, escancarou que está de saída do futebol chinês. Depois de 8 temporadas vestindo a camisa do Xangai Port, o atleta deu uma entrevista à Folha e deixou bem claro que não fica para o próximo ano. Abre aspas para o jogador: eu amo Xangai, mas é muito longe, não tem como a gente ficar aqui. Minha mãe está ficando mais velha, minhas irmãs estão tendo filhos e a gente quer estar perto. Tem clubes do Brasil, da Europa e do Catar interessados. Vou esperar o fim do ano e decidir. E eu e minha esposa ficamos ansiosos para ver para onde a gente vai. Estamos aqui há 8 anos e é uma mudança grande. Quanto antes soubermos, melhor. Fecha aspas. Importante destacar que nessa entrevista à Folha, ele deixa bem claro que quer estar mais perto da mãe e das irmãs. Diante desse cenário, ele precisaria voltar ao futebol brasileiro. Dinheiro não é um problema para o atleta que tinha um contrato anual de 25 milhões de dólares ou 140 milhões de reais ano. Isso equivale hoje a 11 milhões e 600 mil reais mensais. Você multiplica isso por 8 anos e entende o patrimônio do meio atacante de 33 anos de idade. E há outro ponto que pode jogar a favor da volta do Oscar ao Brasil. Ele ainda acha que pode ser convocado para a seleção brasileira, especialmente pela relação muito próxima com o Dorival e com o filho do Dorival, que é seu auxiliar técnico, Lucas Silvestre. Chegou a visitar o Oscar na época da Inglaterra, é padrinho de um dos filhos do atleta, relação extremamente próxima. Quem são hoje os interessados no Oscar no Brasil? São Paulo, Flamengo, Internacional e Cruzeiro. Mas com o fato dele estar livre no mercado, podendo assinar um pré-contrato, dá para imaginar que outros times também entrem na briga. Queria muito saber a sua opinião. O Oscar caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário e deixe registrado. Só para complementar, além dessa questão da China, da distância da China, tem outro ponto. A partir do ano que vem, o governo chinês determinou que ninguém vai poder ganhar mais do que 3 milhões de euros livres de impostos. Ainda houve uma tentativa do Xangai Port para criar uma condição especial para o atleta, para que ele pudesse continuar ganhando próximo do atual salário. Não houve essa liberação. Diante desse cenário, dá para dizer que o Oscar se despedirá do Xangai Port, onde vai muito bem. Temporada atual com artilharia, não é artilheiro, mas ele tem 25 jogos, 11 gols e 19 assistências, participação em gol superior a uma partida. Participação superior a um gol por partida. Fase espetacular. Caberia no seu time? Já usa espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra à noite, 19 horas aqui no canal. Tchau!